Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Florescer. Aqui falamos sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, para uma jornada mais leve, com mais intencionalidade. Eu sou a Fabiana Guimarães e estou aqui com a Vânia Souza, consultora comportamental. Olá, tudo bem? Vânia Souza, sua personal mind. Vamos entrar em um assunto maravilhoso. Hoje o podcast está sensacional, né, Vã? Você Sim. sabia que aquilo que você declara através da sua boca tem muito poder? E é sobre isso que vamos falar hoje, né? O poder da nossa comunicação, das nossas palavras lançadas. Exatamente. Se as pessoas elas conseguissem mensurar, não é? O poder de suas palavras, elas usavam para a assertividade. Por que será que as pessoas elas tendem a ficar mais no negativo do que para o positivo, não é? Sim, Van. Já diz o ditado, né? A nossa palavra, ela tem o poder de dar vida, né? Ou de dar morte, enfim, não lembro direito exatamente como é o ditado popular, mas significa que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente declara sobre as nossas vidas, é o que de fato a gente vive, né? Exatamente, nossas palavras são muito poderosas, então é preciso entender, não é? O que é a nossa comunicação, não somente com as outras pessoas, mas a nossa comunicação interna, que influi totalmente na nossa vida diária. Então, existem palavras que as pessoas acham assim, nossa, uma palavra tão boba, mas imagina uma gotinha d'água pingando ali num copo, não é? Que já está quase cheio. Exatamente, transbordando. Imagina como vai fazer um estrago. Sim. Uma gotinha é suficiente para perder um pouco. Então, palavras drenam nossas energias e elas vão vir como vampiros, não é? De energia mesmo, ladrões. De vibração ali, né? Totalmente. E isso nós temos que nos atentar. Sim. Às vezes uma conversa boba com alguém, eu falo assim, não uma conversa boba, mas, sabe... Palavras sem sentido, coisas à toa, né? Corriqueiras. Sim. Muitas vezes a gente normalizou esse padrão corriqueiro, né? Exatamente. E isso dá um grande poder. Para ter uma ideia, semana passada eu estava fazendo uma consultoria e, de repente, essa pessoa, ela cogitou algo que fosse acontecer na vida dela. E eu falei assim para ela, olha, veja bem, a sua palavra ela tem um poder tão grande que você vai ver. É contados os dias que isso vai acontecer, porque a sua força de energia foi tão grande, se você quiser, você pode rompê-la agora. E ela, não, eu não fiz tudo isso, não é? E ontem essa pessoa me mandou um áudio falando, Vânia, eu não dei tanta importância e aquilo que eu falei em consultoria aconteceu. Aconteceu. Olha, a gente ri, mas é de nervoso, né? E isso, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é interessante como, às vezes, o mau uso, né, da nossa palavra, da nossa comunicação, gera até estresse ou interpretações erradas, né? Quantas brigas, quantas discórdias teriam sido evitadas quando você tem ideia e clareza daquilo que você está falando? E muitas vezes, quando a gente tem esse padrão mental, né, mas, entre aspas, eu vou usar a palavra... viciado aqui, né? Está naquele ciclo daquele hábito, daqueles mesmos pensamentos, daqueles mesmos sentimentos. É preciso romper essa barreira, né? Exato. E aí você acaba proferindo sempre as mesmas palavras, falando sempre as mesmas coisas, muitas vezes num campo ali, né, naquele espaço mais vitimista, naquele campo mais assim, não, que nem o caso dessa sua consulente, né? Não é tão importante, é só uma palavra, são coisas que mudaria simples, né? Totalmente a vida dela, olha só, não é? Com então certeza. Mudaria totalmente a vida, mas é a força que se coloca. Então, é muito bom e ela ainda detalhou, não é? Falei assim, nossa, você falou tanto, se eu quiser eu posso desconstruir agora. E foi uma situação, esses níveis de linguagens
que as pessoas elas não dão tão importância e que é necessário ter essa observação. Então, uma linguagem padrão, aquela coloquial que é em situações informais do nosso dia a dia, entre amigos, aquelas sem regras, não é? Né? Exatamente. Aqueles humores mascarados, sim, né? E também tem aquilo que é cultural, aquilo que é da própria região da pessoa, sim, não é? Que é uma linguagem, muitas das vezes até mesmo vulgar, muitas das vezes. Então as pessoas elas não se preocupam com esse tipo de linguagem que afeta totalmente a sua vida diária. Mais uma vez falando isso, porque é fato. Sim. Fato. Com certeza, olha, minha primeira experiência com esse conteúdo, né, eu não sei se quem está nos ouvindo aqui já ouviu sobre essa questão do poder das palavras proferidas, né, mas a primeira vez que eu tive, assim, um grande contato, claro que no mundo corporativo, né, no trabalho, você aprende ali como se portar, como se colocar, né, falar palavras com éticas é mais fácil, parece até que a gente está num personagem, mas no dia a dia, entre famílias, entre, né, pessoas que a gente tem uma intimidade maior, muitas vezes a gente não dá tanta importância, não filtra, né, tanto assim, aquilo que a gente pode ou não dizer, ou como, né, dizer é o mais importante. E aí, a primeira vez que eu tive esse contato mais profundo mesmo, assim, foi quando eu me tornei mãe. Porque não é por mal, mas a gente declara muito sobre a vida dos nossos filhos sem nem perceber, né, Van? Exato. Sobre e a nossa família. A grandiosidade é o que você fez agora, não é? Ou seja, está levando a público isso. Essa percepção de que alguma coisa você não podia deixar dessa forma, né? Não podemos, né? É assim, a primeira vez que eu tive contato, então eu tenho um filhinho, né, pequeno, e assim, gente, é desde pequenininho, são as palavras que você vai pondo, né, fui acompanhando, fiz um processo, claro, fiz vários processos terapêuticos, né, o da Vânia foi o mais transformador, né, não estou, mas já estou fazendo propaganda, né, mas assim, foi um divisor de águas na minha vida, total. Mas o primeiro contato foi ali, eu estava num grupo de mães, num desses grupos terapêuticos de desenvolvimento, educação infantil, como entender o cérebro da criança, como, né, conversar ali com a criança de forma que ela entenda, principalmente quando a gente passa por momentos de birra, de fazer a criança entender o que ela precisa entender, né, e muitas vezes a gente também não consegue fazer com que ela entenda. Então ali foi o meu primeiro contato e foi assim, fundamental para todo o processo do que eu queria que o meu filho, né, tivesse de educação, tivesse de palavras, foi ali que eu fui percebendo e cada vez mais, porque é muito sutil essa questão das palavras, né? Mas foi a primeira coisa, sabe aquelas palavras que a gente fala assim para criança? Vou usar um exemplo bem simples, mas que é total. Ah, você é muito desorganizado, você é muito chato, você é muito desorganizado. Olha o poder. Entendeu? O que a criança, ela vai somando pra dentro dela? Eu sou desorganizado. Então ela entra nesse espaço, ela entra nesse padrão de desorganização, porque é o que ela é. Exato. Eu sou muito chato. Então o que a criança, né, quando criança, ela já absorve que ela é muito chata. Então ela já vai moldando ali, né, características internas de personalidade, de comportamento. Se modelando pela autoridade do outro. Olha só. Da mãe, do pai, né, de um adulto, porque o referencial da criança, né? Imagina quando isso vai para a escola. Então, se dentro do lar já houve essa primeira educação de líder, não é, da liderança em si, então, quando ela for se encontrar, não é, naquele campo que é necessário, a educação e outras coisas assim, ele também vai ter um modelo a seguir. Olha o perigo, gente. Perigo. Quem tem filhos, aprenda aí com a Fabiana. É um perigo. Desculpa, porque é muito sutil, né? Quantas vezes a criança, de fato, ela tem ela foi desorganizada em algum momento, né? Espalhou os brinquedos ou não quer guardar. Em algum momento, né? Ela não é desorganizada, ela só está na situação ali, enfim, não são palavras que eu uso, né, em casa. E a gente precisa começar a pensar qual é o objetivo que a gente quer com a nossa comunicação, né? O que eu quero que a pessoa entenda? Porque é responsabilidade nossa
nossa, o que o outro precisa entender. Então, muito da reação do outro vem daquilo que nós estamos falando. Então, eu usei aqui o exemplo da criança, né, do meu filho, mas isso cabe em relacionamento, marido e mulher, por exemplo. Nossa, até nós mesmos, não é? Sabe aquela pessoa, sim, nossa, como eu sou cabeção, nossa, isso, como eu sou burra. Isso. Hoje eu ouvi na academia a pessoa, nossa, não lembrei como eu sou burra. E eu, calma, ela mano. Você não pode, nós não podemos falar isso, assim, mas é para o seu bem, você que não deve falar isso para você. Exatamente, a gente não precisa... provavelmente essa pessoa escutou isso lá de criança, né? Nossa, como você é burra. E, gente, vale ressaltar que não estamos buscando culpado. Pai e mãe faz o melhor que pode com o que tem, né? Então não é para culpar nossos pais. Estamos ressaltando o poder mentais da palavra, não é? Exato. O poder. Então essa é a linha do florescer. É tirar as ervas daninhas do nosso terreno mental, sim, para florescer em algo, em assertividade, uma vida de saúde mental, corpo saudável, não é? Física, tudo que é né? ruim Emocional. Nós temos que expor. Então nós temos que expor aonde tem canais ali que podem, ou seja, você vai fazer um alimento. Se colocar muito sal, perdeu o alimento. Porque a pessoa não vai conseguir ter o paladar, ter a satisfação. Então, tudo que é a mais, tudo que corrompe certas coisas, é necessário nós tomarmos certos cuidados. Sim, e é interessante porque assim, né, enquanto adultos agora, nós é que somos responsáveis pela nossa comunicação. Então, nós falamos aqui um pouquinho, né, sobre essa comunicação interpessoal, que é com o outro, então com o marido, com o chefe, com, sim, de repente, a sua equipe de trabalho, né, uma pessoa que está abaixo de você, enfim, não importa. E também aquela comunicação consigo mesma. E isso é algo que eu vejo muito entre as mulheres que eu atendo. Porque o tempo todo nós estamos nessa linha do tipo, eu não consigo, funciona para todo mundo, mas não funciona para mim. Fundamentando a palavra, né? Não consigo, não tudo funciona. É difícil, né? Não tenho tempo. Não tenho tempo. O final de semana é corrido. Então já começa que o padrão mental e o padrão da fala já estão nessa vibração. Como é que você vai mudar de patamar se a sua verbalização, como você diz, né, continua a mesma? Então eu continuo acreditando no que eu estou falando. Né? Então, se eu estou falando que é difícil, que né, aqui a gente nem usa a palavra difícil, mas eu estou usando a palavra difícil porque é o que a maioria das pessoas acabam falando, né? Nós já trocamos e evoluímos, eu principalmente, para desafiador. Eu falo, né? A nossa dieta mental não é só do alimento, não é? Mas a dieta verbal, ela ela precisa se fazer presente juntamente, sim, com todas as coisas que as pessoas querem. Eu quero emagrecer, eu preciso fazer a dieta verbal também. Sim, exato. Não, fundamental, né? Já começa que qualquer processo de emagrecimento, né? Até nos nossos programas de mentoria, tudo a gente sempre fala, começa pela mente. Por quê? Se fosse fácil seguir o papel, a gente seguia o papel. O papel, no final, ele vai ser o menor dos problemas ali. Ele vai ser um guia, ele vai te direcionar. Isso, assim, não tô tirando o mérito disso, isso é importantíssimo, né? É 100%. Só que para ele ser 100%, o seu mental e o seu emocional precisam estar alinhados, precisam estar 100%. E aquilo que você cultiva de fala, né, é o fundamental. Para que você perceba qual é o padrão do que tá passando na sua mentalidade, né, na sua mente ali, qual é o padrão de fala que você tem. Exatamente, nós temos que se preocupar com isso. A partir do momento que nós nos preocupamos mente, corpo e espírito. Por quê? As pessoas elas se preocupam em ter um corpo, uma alimentação, um físico saudável, mas esquecem do poder que há dentro de si mesmo, que é preciso. Para isso, gente, olha, não é só a academia que é importante, é preciso exercitar a nossa mentalidade. O treino, então, né? O treino mental. Exatamente. O treino mental é fundamental para uma vida. E como eu faço isso? Com o autoconhecimento, que começa a entender esses diferentes tipos de linguagem que há, a verbal, a não verbal, a mista, não é? Onde se coloca ali para que o que acontece? Nosso programa aqui
o Florescer em si, até mesmo a consultoria comportamental, as nossas mentorias, elas estão para trazer à tona aonde as pessoas vão conseguir abrir ramificações para uma comunicação ativa, para uma comunicação além do verbal. Como que eu faço isso? Abrindo a mente para essa novidade que sempre esteve aí, mas que não é colocada em pauta. E nós trazemos isso, não é? Para colocar Sim, nós aceleramos, pauta. Né, essa construção. Exato. Então, trazer isso, a verbalização, é aquela onde que nós vamos transmitir as nossas mensagens, não é? Tanto escrita, o verbal, a não verbal, que está ali por sinais, né? O não verbal, que são sinais, gestos, porque não adianta, gente. Eu falo uma coisa, eu escrevo algo e na minha imagem, nos meus sinais, nos meus gestos, no meu comportamento, eu faço o contrário. Não existe. Não casa, né? Não combina. Exato, o autoconhecimento está aí porque nós precisamos ter consciências das nossas expressões. As nossas expressões, elas trazem uma bagagem energética muito grande que influi diretamente no nosso comportamento. Cada ciclo de vida exige uma postura diferenciada, então não pense que você é posicionamento, né? Exatamente. Eu preciso se olhar. Nada melhor do que o espelho da alma, o espelho, não é, que muitas mulheres evitam, porque elas vão enxergar o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou falando para mim. Então não adianta você querer usar sempre a sua linha de raciocínio, aquela receita de dieta do Google, sei lá que ano que pegou. Tem isso. Sendo que eu preciso... Momento, né, de vida, uma outra situação. Exato, eu tenho que trazer à tona. Então, por isso, vamos supor, a Fabi ali é nutricionista, onde você vem... eu vou pegar aquela receita que eu peguei da Fabi lá do ano tralalá. Mas se não passa, se não tem aquela conversa, se não tem aquela conscientização que eu estou vivendo outro ciclo, uma nova vida, um outro momento, não. Então não consegue colocar em prática, né? Não. Porque a gente está em constante movimento, isso é fato. Então, se nós olharmos para a nossa vida um ano atrás, ela é muito diferente, mas ela é diferente do que ela é hoje. Né? Diferente pelo que a gente consumiu, pelo que a gente viveu, consumiu no sentido de tudo, tá, gente? Palavras que nós ouvimos, enfim, séries, conhecimento, filmes, não é? Exato. Conhecimento. Então, nossa visão, ela muda, ela não é fixa. Ela não pode ser limitada. Não é? Né? A nossa mentalidade é assim, tudo muda. Sim, e situações que nós vamos vivendo. Então, assim, não, Fabi, mas eu trabalho no mesmo lugar, meu filho continua aqui, meu marido tá. Mas mudaram equipes de trabalho, mudaram seu chefe, mudou alguma coisa. Sempre seu corpo mudou. Coisa. Seu Também, corpo o nosso corpo vai mudando e muito com o passar dos anos, né? E o mais importante é a gente entender que tudo comunica, né, Van? Assim, isso, a gente estuda bastante esse ponto do tudo está comunicando. Nós somos seres que ouvimos, que vemos, que falamos. Então, nós entendemos sons, nós entendemos imagens, né? Nós entendemos palavras proferidas, pensamentos. Então, o tempo inteiro, a gente precisa vigiar e entender o que eu quero agora. Qual que é o posicionamento que eu estou? O que eu estou querendo para minha vida agora? É a tal da clareza, né? Do que a gente quer como resultado, como objetivo ali. Então, a comunicação, ela é muito importante, porque ele já vai ser o primeiro passo, né? Eu digo assim, sempre vem, né? Eu aprendi com a Vânia que sempre vem o primeiro passo ao mental. É você acreditar e você destravar tudo ali dentro. Destravou ali dentro, a boca vai ser consequência, né? Mas ainda assim precisa de ajustes finos. As expressões, será que eu estou acreditando, não é? Totalmente naquilo? As pessoas precisam entender que nós não estamos falando aqui de palavras positivas, mas de posicionamento das palavras. Sim. Não é? Que é uma linha totalmente diferenciada. Não, a Vânia e a Fabi estão ensinando palavras positivas. Não, é estar pertencente àquilo que se fala. É elevar essa vibração.
né? Se Exato. tudo é energia, se o nosso mundo é energia, o padrão de energia dos nossos pensamentos, das nossas falas, vai ditar a energia que nós estamos vivendo, as respostas que nós vamos tendo do ambiente, né? Exato. Então, assim, é até legal a gente falar sobre a questão do positivismo, né? Aqui não é gratiluz, gente, não é que a gente não passa perrengue, não passa dificuldade, tipo, beijinhos de luz, tchau. Não é, vamos ser positivos e pronto, acabou. Não, gente, é assim, é enxergar sempre o copo meio cheio, né? Então, o que eu tô aprendendo nessa situação que é mais desafiadora? Ou se eu estou vivendo um momento da minha vida muito maravilhoso, que eu saiba realmente aproveitar, que eu consiga extrair dali o que dá para ficar, para eu viver essas maravilhas por mais tempo, né? Essa é a beleza da vida, a gente tem esses altos e baixos. Então, olha, assim, você pontuou algo, não é? Tem pessoas que elas conseguem ver fluir, mas veja bem, gente, ó, a zona de conforto, ela tem ela pode ser algo ruim para a vida. Sim. Porque quando tudo parece que está ali, não é? Paradinho. Não, o rio, ele não é parado, ele troca. A água, ela nunca vai ser a mesma, não é? Então existe aquele vai fluindo, né? Vai indo, seguindo ali um caminho. Se eu não fizer minha vida fluir, mas então você está querendo que eu sempre busque? Sim, a parte neural, ela é sustentável nesse sentido, de procurar sempre algo novo, para nossa mente não cauterizar de uma forma errada, porque senão a vida fica ali, parada, não é? Água parada apodrece. Deixa uma maçãzinha ali na fruteira sem mexer nela, não é verdade? Então, vai apodrecer. Então, aqueles momentos que estão estacionados, eles, quando são percebidos, estão numa avalanche de erros, situações conflitantes. Somente pelo simples fato de nada novo acontecer na vida. Gente, e o novo podem ser coisas pequenas, porque às vezes a gente também não vê, né? Assim, nossa, eu vou mudar tudo. Não, pode ser coisas pequenas. Vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente mudou roteiros das nossas mentorias, materiais, ferramentas, querendo descobrir coisas novas, querendo entregar coisas diferentes, estudando coisas diferentes. Nossa, maravilhoso. Não é? Então, assim, você dentro do seu trabalho, você dentro da sua casa, quantas vezes você quis testar receitas diferentes, quis treinar, né, atividades físicas diferentes, modalidades diferentes. Então, isso é o buscar o novo. É dentro da tua realidade, é construir uma rotina com mais propósito, com mais leveza, mas que sempre esteja, né, de acordo ali com o que você realmente quer viver, com o seu propósito de vida maior, e que você vai trilhando um novo. Porque se você tá vivendo sempre a mesma coisa, gente, não dá, né? Faz parte da nossa evolução, né? Pelo menos eu acredito muito nisso, que nós estamos aqui para evoluir, e nesse caminho, né, a gente pode pensar assim, gente, de conhecer cidades diferentes, de viajar para locais diferentes, né, ter férias, já tá mudando ali a nossa rotina, então isso faz parte, já mentalize isso para que a sua palavra ela possa vir a acontecer. Então, qual a qualidade de vida que eu preciso buscar? Quais os pensamentos que vão agregar na minha vida e que não vão me fatigar, certo? Então, nós temos que começar a trabalhar essa mentalidade para que nossos pensamentos, eles possam proferir palavras não obscuras, não sabotadoras, mas com grandiosidade de te tirar do abismo que muitas das vezes somos as próprias pessoas que se colocam. Fabi, é muito grandioso o que nós temos que falar, né? E olha o tempo que nós já estamos aqui. A gente pode discorrer mais sobre isso, né? Mas acho que a mensagem principal a gente já conseguiu deixar aqui, né? Sim, que as palavras não pensadas, elas vão colocar você no abismo, hein? Palavras não pensadas, ou seja, e não filtradas, vamos colocar ali também. Elas podem colocar muitas vezes você no abismo. Então, olha, algo para reflexão que me veio agora. Quando nascemos, choramos, não é verdade? Sim. Mas o mundo se alegra.
Então, vamos Verdade. sair dessa zona de conforto Sim, e ir para o confronto? Vamos Porque chorar, pode doer um né, pouquinho, no bom pode sentido, para chorar, que o no bom mundo sentido. se alegre, Possa se exatamente. alegrar. O que você está fazendo de bom para que você possa se alegrar? Você alegre, vai ter alegria para toda a sua casa, para todos aqueles que se achegam perto de você, porque estamos falando de energia. E energia é alegria, é algo que contagia. Então vamos mudar o nosso vocabulário, a nossa mentalidade, fazendo uma dieta verbal e querendo mais, ó, é só pedir, que a gente vem fazendo sempre podcast ali para florescer a vida. É isso mesmo, maravilhoso. E é uma reflexão linda. Eu acho que aqui, né, se você tem alguma dúvida, se ficou algum ponto que você ainda quer que a gente discuta aqui juntas, deixa para nós aqui nos comentários, fala para nós o que fez sentido para vocês, né, nesse podcast, quais são os insights que vocês tiveram. Isso é muito importante para que a gente consiga conteúdo que seja significativo e que de fato mude a vida de vocês, como mudou a minha, como mudou a da Vânia em muitos momentos. Sim. E cada vez mais a gente quer essa mudança. Vão mudando cada vez mais. Sim. É isso. Então, um beijo, até a próxima semana com o Florescer. Um beijo de coração. Florescer.